Vamos ler João. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. Capítulo 14. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 2. 3 versículos. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Amém. Irmãos, eu quero, juntamente com os irmãos, entrar no assunto de escatologia, e nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja. Por que eu li esse versículo? Porque arrebatamento da igreja é a esperança da igreja. O arrebatamento é a esperança e a glória da igreja. Nós estamos aqui só de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Só que eu tenho um canal no YouTube. E no meu canal eu tenho 3 vídeos. Já essa semana já gravei mais um, vou colocar mais um. E eu tenho acompanhado alguns trabalhos. E existe um ensinamento no YouTube também, alguns pastores de alguma igreja, que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação, pelo menos em parte. Então existem 3 ideologias, 3 doutrinas bíblicas. Uma é a pré-tribulacionista, ensina que a igreja vai embora antes da grande tribulação. A outra é a mid, que ensina que a igreja vai embora no meio, 3 anos e meio após o início do governo de Cristo. E a outra doutrina é a pós, que ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, antes de nós começarmos a falar sobre arrebatamento, eu quero dizer para os irmãos o que é que eu defendo, porque nós vamos ler na Bíblia. Não haver problema. Eu defendo a pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou assembleano, e não tem como mudar, eu não consigo. Eu leio todos os dias, eu consulto os canais, ouço outras pessoas, porque eu também faço meus vídeos, então eu preciso saber o que eles pensam, mas o que eu penso é esse. E eu não vou mudar tão cedo, porque não tem condições. Eu sou pré-tribulacionista. A igreja vai embora e não passa pela grande tribulação. Amém, irmãos? A igreja não passa. E nós vamos ler alguns versículos bíblicos, e sobre os quais eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Um deles está em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Eu sei que todos os irmãos já conhecem esse versículo, mas nós vamos ler mais uma vez, só para nós lembrar. Apocalipse 3, 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém? Então, esse é um dos versículos que eu defendo e acho que creio que não pode haver achismo, não é que eu acho, eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Qual é o propósito da grande tribulação? Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos ver o que está dizendo aí. Romanos 13, 11 diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia que passa, ela fica mais perto ainda. A nossa redenção, a nossa salvação, a nossa ida para o céu, para a glória, está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bom, como Jesus virá? Jesus virá abruptamente e sem aviso prévio. Ele não avisa. Não tem como avisar. Por que avisar? Veja o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido,
e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É um privilégio que eles têm. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, olha na sua Bíblia, continua comigo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja acontece assim: os mortos ressuscitam primeiro, sobem, espera o Senhor e a igreja nos ares. Aí eles assumirão, já vão encontrar com o Senhor nos ares. Depois desse arrebatamento dos mortos, a igreja é transformada. 1 Coríntios capítulo 15. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aleluia. Certo? E nós seremos transformados, é o que a Bíblia diz. Então, o crente que vai estar vivo durante a grande tribulação, ele é transformado e sobe e encontra com os mortos que ressuscitaram nos ares com o Senhor e vai embora. Jesus não pisa nessa terra, gente. Então nós precisamos dirimir algumas dúvidas, porque exatamente existe isso. Existe esse tipo de dúvida. Não, mas todo olho verá, a Bíblia diz. Sim, a Bíblia diz que todo olho verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Mateus 24 e 30. Mas essa é outra história. Nós precisamos ir devagar até nós chegar no dado que aí nós vamos entender, tudo bem? O vocábulo grego, harpa, gesometa, um negócio esquisitinho que nem cabe aqui, significa arrebatado poderosamente, arrancado na marra. Arrancado. A igreja vai embora assim. Eu sei que Isaac Newton vai ficar meio bravo, né? Porque ele diz que não sai nada do nosso planeta, né? A lei da gravidade não permite, tem que estar grudado no planeta. Porque a lei da gravitação não permite que a igreja vá embora, mas nós vamos embora. Nós vamos embora. Isso antes do arrebatamento. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3 e 4. Quando vai acontecer isso? Não sei. E não me pergunte. Não me interessa. A gente precisa estar atento. É o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 25, versículo 13. Você vai encontrar lá. Quando é que Jesus virá? Mateus 25, 13. O que é que diz Mateus 25, 13? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Pode ser que a vinda do Senhor aconteça para você de uma maneira que você menos espera. Por exemplo, na morte. Quando o crente morre, Jesus voltou para ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia não dá margem a nenhum tipo de doutrina que se refira à encarnação. Não tem como. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque aos homens é lícito morrer uma vez. O homem só morre uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Acabou. Você morre, hoje Jesus vem para você e vai embora, vai com Deus. Mas o arrebatamento da igreja pode acontecer a hora em que você nem imagina. O arrebatamento da igreja, irmãos, é um evento que transcende leis físicas, qualquer uma delas. O arrebatamento da igreja envolve duas coisas. Primeiro, transformação. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Primeiro, transformados. Você quer ver a transformação? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler o versículo. A partir do verso 51. E nós vamos até o 54. Diz assim:
mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, todos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Fiz algumas anotações porque eu já estou um pouquinho velho, mas a igreja terá que ser transformada. Uma vez eu congregava na Alto Alegre, na cidade, o pastor João Canjica estava pregando sobre arrebatamento, e ele disse: então quando a igreja for arrebatada, vai ficar um monte de corpos por aí, um em cima do outro. Depois ele explicou: não fica corpo nenhum. O seu corpo mortal é transformado num corpo espiritual, que vence a lei da gravidade, que vence tempo, que vence espaço, que vence tudo e vai embora. E vai embora. Nós seremos transformados. O arrebatamento da igreja, ele vai se dar em duas fases. A primeira fase é chamada de rapto. Okay? No rapto, Jesus se manifesta nos ares, não põe os seus pés na terra. Não põe. Jesus não pisa nessa terra. Porque o rapto da igreja só vai ver a igreja. O mundo não verá. Aí existe aquela, inclusive eu estava vendo no vídeo, que vai acontecer de haverá muitos anos na televisão dizendo: desapareceu o povo, ninguém sabe onde foi. Carro batendo, aviões desgovernados. Hoje não, avião desgovernado não, porque existe um piloto automático, né? Que pode governar um avião, sem problema. E existem empresas que já nem contratam mais piloto evangélico, porque tem medo, né? Vem o arrebatamento e o piloto vai embora, o avião fica desgovernado. Então eles ou contratam dois pilotos, um piloto evangélico e um copiloto não evangélico, ou vice-versa. Mas essa é a teoria que eles contam por aí, a gente não sabe. Mas o rapto acontecerá nos ares. Jesus não pisa sobre a terra. E a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz que Jesus não pisa a terra. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. O rapto pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. Qualquer hora Jesus vem. Não fica esperando aí uma grande tribulação, uma perseguição enorme contra ele. A igreja não passa por isso. A igreja não passa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para a igreja. Não tem. Não existe condenação para a igreja. Você aceitou Jesus? Está livre. Acabou a condenação. Então a igreja não passa, não há condenação para a igreja. Portanto, não espere nenhum tipo de perseguição. A igreja não passará. Eu defendo essa tese, me desculpe, mas eu defendo. A igreja vai embora. A igreja é do dia. Nós vamos ler na Bíblia aqui que a igreja somos filhos da luz e não das trevas. A igreja vai embora. Mateus capítulo 4, versículo 4, Mateus 24 e 42. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, rapto, irmão, acontece a qualquer momento. Qualquer hora. E mais, hein? O rapto será secreto. Só participam do rapto quem for arrebatado. Quem tiver em ordem, quem tiver em dia, quem tiver em condições de ir embora. Ele escreveu: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 e 9.
fazer questão de ler com os irmãos. 1 Tessalonicenses, eu tenho anotado aqui, mas vamos ler. Capítulo 5, versículos 4 e 9. Versículo 4 diz aqui, foi Paulo que disse, desculpem. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu defendo. A igreja não é destinada para a ira, a igreja é destinada para a salvação. Portanto, antes da grande tribulação, nós vamos embora. Graças a Deus. Você é crente tanto tempo, eu já estou com 50 anos de igreja. Como é que pode, depois ainda de tudo isso, ser destinada a qualquer tipo de ira, seja lá que for, por perseguição do anticristo, seja lá qual for? A Bíblia diz o seguinte, que o crente não é isento de tribulações, de provações. Só que tem um detalhe. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por favor, não acrescentem vós vencereis, porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia isso aí. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele é o teu espelho. Espelha-se nele que você também vence. Mas em relação à grande tribulação é outro caso. A igreja vai embora antes. Tem mais um. Vocês querem ver o versículo? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Olha que bom esse versículo aqui. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Amém? E a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos, a Bíblia não mente. A Bíblia não tem erro. A Bíblia não mente. E a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Então, são alguns versículos que nos ensinam que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas, mesmo assim, a igreja tem que estar vigilante. Lucas, capítulo 21, versículos 35 e 36, é mais um versículo para deixar o crente contente. Olha aqui, Lucas 21, versos 35 e 36 diz assim: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Pronto. Qual é o segredo? Vigiar. Vigiar. O segredo é vigiar. Só isso. Vigiou. Até eu gostaria de ver com os irmãos o que significa vigiar. Nós vamos ver o que significa vigiar. Mas nós vamos ver aqui mais um versículo. Ok? O rápido, eu já falei para os irmãos, é precedido pela ressurreição daqueles que morreram. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Passado rápido, a igreja vai para a glória. Nós vamos ficar 7 anos com o Senhor lá em cima. 7 anos. É um casamento que dura 7 anos. Uma festa de encontro de 7 anos. Eu vejo casamento que dura um dia ou 2 no máximo. Mas o encontro da noiva com Cristo vai durar 7 anos. A igreja passa pelo tribunal de Cristo primeiro e depois entra para as bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, a igreja volta. O céu fica vazio, porque volta uma miríade de anjos com a igreja. Vai ser uma coisa linda. Aí vai acontecer aquele versículo que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esta é a Epifanéia. Aí é diferente. Mas vamos ver. Judas, versículo 14, falando sobre a revelação. Judas só tem um versículo, só tem um capítulo, então é o versículo 14, que diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 1,
Eu sei que é difícil o irmão me acompanhar, mas eu estou falando, só que eu estou lendo para poder ajudar os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim: é 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a sua epifanéia, e a revelação de Cristo em glória. No momento em que tudo parecer perdido, quando a destruição do planeta parecer inevitável, aí Jesus volta. Aí ele vem e vai acontecer um caso curioso. Ele desce sobre o Monte das Oliveiras, ele põe os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se separa, se fende em dois. Ele põe os pés de um lado do monte, os pés do outro, e é um vale muito grande, pessoalmente. E ali ele tem um encontro com o anticristo. Sabe como é que ele vai destruir o anticristo? Eu sei que vocês não sabem, mas eu vou contar. Desculpa, tá? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar. É assim, ó. É assim mesmo. Abra a Bíblia para você. Abra a Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 3 e nós vamos até o 8. A partir do versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, tem alguma coisa aí que está detendo a vida do anticristo, para que ele não venha. Quem é que detém a vida dele? É o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo na terra ele não se manifesta. Com o Espírito Santo na terra, a igreja também fica, porque a igreja não sai da terra enquanto o Espírito Santo estiver. Foi Jesus que falou: e você enviaria o Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Os séculos estão aí, então o Espírito Santo continua conosco. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele não se manifesta. Por isso que agora nós sabemos o que é que detém a vida dele, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Continuando aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. A igreja tem que ir embora. Está segurando ele. Tem que ir embora para esse mundo pegar fogo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Cara, é tão poderoso. Mas que pode a coisa dessa? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. O esplendor da vinda de Jesus é algo tão incalculável, não dá para imaginar. Mas é uma glória que pega o mundo todo. E ele se assusta com aquilo. Está se achando grande, né? Está se achando grandão. Olha Zacarias capítulo 14, vamos lá. Zacarias capítulo 14. Eu falei, mas a gente não leu, né? Vamos ler. Olha aqui. Capítulo 14, versículo 4. Amém, irmãos? Amém. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será vendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Leia o finalzinho do versículo 5, que diz assim:
Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, perguntam, nós não estamos falando aqui sobre a grande tribulação, mas durante a grande tribulação, haverá bombas nucleares? A Bíblia fala que sim. A Bíblia fala em 2 capítulos que fala que vai haver muitas bombas nucleares em cima de Israel. É uma em cima da outra. Mas esse é outro assunto. Mas se vocês quiserem saber, Zacarias ainda capítulo 14. Vamos lá. Imagina uma pessoa se desintegrando. Ela vai se desintegrando aos poucos. Como é que uma pessoa desintegra hoje? Nós sabemos o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, que apareceu sinais de pessoas na parede. As pessoas se integraram com o efeito da bomba atômica. Veja aqui Zacarias 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eita, o que é isso? E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. É uma pessoa se desintegrando. Irmãos, com Deus você brinca. Horrenda coisa é cair na mão dos seus filhos. Mas nós vamos continuar ainda. Eu já estou parando, irmãos. Já estou parando. Um dos elementos do arrebatamento da igreja é chamado de surpresa. Surpresa. Um dos elementos do arrebatamento é surpresa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 16, versículo 15 também. Mas vamos ver Apocalipse 16 e 15 primeiro. Depois nós lemos 2 Pedro 3 e 10. Eu até pediria, se algum irmão achar para nós 2 Pedro 3 e 10, pode ler. Mas Apocalipse capítulo 16, versículos 15 diz assim: eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Isso é surpresa. Ninguém quer ladrão. 2 Pedro 3 e 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa é a segunda fase da vida do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse é um dos elementos do arrebatamento. O outro elemento é a invisibilidade. Invisibilidade. Ou seja, quem é que verá a igreja sendo arrebatada? Somente os que forem arrebatados. Ninguém mais vê. Você pode estar conversando com o seu irmão, de repente você desaparece e o irmão fica. Eita, Jesus, o que aconteceu com ele? Não sei não. Some, desaparece. E eu quero dizer para os irmãos que não tem como você cronometrar, não tem como cronometrar. Aleluia. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, é no momento, num abrir e fechar de olhos, seja um piscar de olhos. Pisca os seus olhos aí, você vai ver o tempo que leva para você se arrebatar. É isso mesmo. É isso que ele vai ver. Neste tempo, você foi transformado e arrebatado. Então essa é a invisibilidade. Não dá para cronometrar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. E também um outro detalhe no arrebatamento é a imaterialidade. Imaterialidade. Não tem como você ir para o céu em carne e sangue. Não dá. Não dá. Tem que dar um jeito nisso. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Viu só? Para poder aguentar a nossa viagem. Quando os mortos ressuscitam, eles já ressuscitam transformados. Imediatamente os vivos serão transformados. Isso tudo num piscar de olhos. É por isso que ninguém verá. Ninguém vai ver.
for embora, esse mundo aqui, olha, eu vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém. Quando a igreja for embora, esse mundo vai virar uma maravilha para se viver. Mas não é a grande tribulação, é a grande tribulação. Mas não faz esse mundo melhor para se viver. Agora tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a Bíblia diz, e quando disserem a paz e a segurança, lhes sobrevirá a repentina destruição como a dor daquela que está para dar à luz. Por quê? Imagina comigo, vai sobrar muito dinheiro no banco. Vai sobrar muito carro. Tem muito crente aí por aí. Vai sobrar muita casa, muito alimento. Vai sobrar coisa demais. Durante 3 anos e meio, o mundo vai ser uma maravilha para se ver após o arrebatamento. Com o aparecimento do anticristo. Só que passados os 3 anos e meio, aí a coisa muda. Aí é a grande tribulação propriamente dita. Aí sim nós temos a abertura dos selos do Apocalipse. Nós temos o toque da trombeta. Nós temos todas as pragas possíveis que o mundo vai suportar. Naquele dia os homens buscarão a morte. Houve tempo. Foi o próprio Jesus que disse que qualquer um daquele que vos matar estará prestando um serviço a Deus. De tão grande que é o sofrimento. Por isso, irmãos, que nós não podemos nos enganar. A igreja foi embora? A igreja foi embora? Eu quero te perguntar, você é grudado com o teu corpo? Você gosta da sua cabeça? Você não quer se separar dela? Só tem um jeito de você ser arrebatado, se você, aliás, de você ser salvo. Arrebatado não, porque arrebatamento não foi. É decorado. Só. Durante o período da tribulação, se você quiser a sua salvação, você perde a tua cabeça. Isso está na Bíblia. Decolado. Você gosta dela, não? Então vá no arrebatamento. Vem comigo. Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. A Bíblia diz. Os irmãos, que eu não invento muita teoria sobre arrebatamento, porque o que nós precisamos já está na Bíblia. Não precisa inventar mais nada. O que você precisa para saber está na Bíblia. Eu escrevo livros, eu tenho 4 livros, mas lançado mesmo, só tem 2 livros que eu vou lançar ainda esse ano, já estão prontos, e o primeiro já está na editora, não saiu ainda, né? Mas está lá, vai sair, já está prontinho, já está na editora. E irmãos, os meus livros são pequenos, 80 páginas, são 4 livros de 80 páginas cada um. Se os irmãos lerem, os irmãos vão saber que os irmãos têm que ler com a Bíblia na mão, porque tudo está na Bíblia, eu não faço rodeio. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia, por quê, irmãos? A Bíblia responde. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a base para nós entendermos tudo o que vai acontecer em relação à igreja e ao mundo, porque foi ela que falou primeiro. É nela que nós encontramos. Nós precisamos também, nas notícias, é claro, precisamos pesquisar, conhecer, mas dentro da Bíblia você tem resposta, porque a Bíblia responde a Bíblia. Né? Para tentar explicar a velocidade, não tem como. Não tem como. É no momento, no abrir e fechar de olho. Irmãos, eu já tomei bastante tempo, irmãos, são 20 para as 9. Eu quero agradecer. Deus abençoe. Muito obrigado. Estou vendo aqui a paciência que os irmãos estão. Louvar? Acho que não, eu trouxe Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Eu gostei muito, irmãos. Obrigado. Deus abençoe a todos.